A solução canônica para o problema de diferentes grupos, olhando cada um a sua fatia e sendo contra as reformas, quando essa fatia lá na frente se mostra, em termos esperados, não necessariamente maior, ainda que o bolo como um todo possa crescer, ou seja, ainda que o país possa crescer muito, a solução canônica é ter alguém, alguma liderança, que propicie não apenas a base legal, a legislação, mas também acordos políticos que façam com que aqueles que hoje em dia são reformistas não se decepcionem em termos do que esperar lá para frente. Entretanto, para que isso se dê, é necessário capital político, é necessário confiança. Um corolário da solução canônica é que aquele que lidera a solução canônica não pode se dar ao luxo de revides ou de agressões às facções perdedoras eleitoralmente, porque se assim for, essas partes da sociedade não acederão às reformas, serão contra as reformas e, na medida em que detêm algum poder político, farão com que essas reformas não sejam nem tão céleres, rápidas, nem tão abrangentes quanto deveriam ser. A liderança da solução canônica deve então ser dura com as ideias que se mostraram inapropriadas e inadequadas no passado. Quanto a isso, não resta dúvida. Mas não devem ser litigiosas para que não percam a confiança de todos, nem o seu capital político. Por outro lado, cabe lembrar que esse equilíbrio é muito difícil. As lideranças também não podem ter uma aquiescência que passe para aqueles que lhe conferem o capital político a ideia de fraqueza ou de tibieza. A liderança tem que se equilibrar entre a ausência de agressão, a dureza na defesa de seus ideais, mas também deve observar que, se durante a negociação passar muita aquiescência, muita consentaneidade, aqueles que lhe conferem suporte político poderão não entender. Um exemplo clássico disso se deu nos Estados Unidos, no começo do século XIX. O segundo presidente americano, John Adams, ele recebeu uma comissão que fora à França para fazer negociação com os franceses para redução das hostilidades marítimas e outros tipos de hostilidade. Lá chegando, segundo consta, houve uma tentativa de suborno da parte do ministro das Relações Exteriores francês, o conhecido Talleyrand. Voltando para os Estados Unidos, essa comissão apresentou esse resultado, esse relatório para o presidente John Adams, e o presidente Adams resolveu vir a público para manifestar o que havia ocorrido. Bem, esse presidente, que nunca, na verdade, havia tido um apoio popular muito significativo, passou a ser objeto de grande festejo, porque como que os Estados Unidos se uniu em revolta contra o que ocorrera na França com a sua missão diplomática. Entretanto, 2 anos depois, o mesmo presidente John Adams resolveu mandar uma outra comissão à França para propor o fim das hostilidades, armistício e assim por diante. E com isso, o próprio Partido Federalista de Alexander Hamilton, que o apoiava, passou a considerar o presidente John Adams um traidor. E com isso ele perdeu o suporte político.